essa ideia, né, de transformar uma história escrita há quase 70 anos em uma história de guerra ao tráfico, em cenário futurístico e de favela? O Jorge Furtado e eu, né, que escrevemos o roteiro, a gente se deu conta, a gente já era amante do nosso livro preferido, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? E sempre sonhava em adaptá-lo sem saber muito para onde. E a gente, paralelamente a isso, a gente achava que um assunto que poderia ser abordado de um outro ponto de vista era a guerra urbana no Brasil, que é um assunto, sei lá, um dos 3 assuntos mais importantes do Brasil hoje em dia. E a gente tinha muita dificuldade, porque já existe todo um gênero, né, que chama-se o Favela Movie, né, das séries, tem muitas séries hoje em dia, né, sobre essa questão e tal, mas a gente achava que tinha que achar um ponto de vista novo, tinha que ver os dois lados, tinha que ver o bandido e a polícia, tinha que achar algo. E a gente tinha muita dificuldade de analisar, porque não é claro hoje, né, no Brasil hoje. Os políticos não têm uma visão clara, os sociólogos têm uma visão parcial. Então isso os artistas ficam muito perdidos como abordar. E o Guimarães, que trata no livro dele sobre uma guerra de jagunços, cangaceiros contra a polícia há mais de 100 anos atrás, ele conseguiu dar essa visão múltipla. Ele é vista pelo lado dos bandidos, é vista pelo lado da polícia. Ela é vista de um ponto de vista humano, não sociológico, não jornalístico, né, como é visto a guerra urbana hoje. E a gente achou que isso seria... essa visão cabe perfeitamente na guerra. Então a gente poderia tratar de um assunto atual, de uma maneira original, através da visão de Guimarães, da visão dramatúrgica da história e da visão poética que ele dá. Legal. E como que foi o processo de adaptação do roteiro para que permanecesse essa linguagem poética? A primeira ideia foi trazer para os dias de hoje. Imediatamente a gente decidiu não mexer na prosódia de Guimarães. E aí, né, porque mais da metade, né, da potência do livro é a poesia, né, das falas de Guimarães, da narração de Guimarães. Então, a partir daí a gente achou que tinha que crescer tudo no tamanho, assim. Então a gente imaginou que isso não caberia numa comunidade realista, numa favela realista, né? Então a gente imaginou que se essa guerra continuar daqui a muitos anos, as ruas estarão em ruínas, o Estado teria cercado essa comunidade por um muro gigante, já não haveria mais espaço para construir, porque o muro impediria de sair dali. Então as casas começam a crescer para cima, né? Começam a virar em vários andares, né? As obras que tinham sido começadas, viadutos ficam incompletos, né? O metrô nunca termina. Então dentro daí aí tudo fica meio grande, tudo fica meio superlativo, e aí cabe essa poesia do Guimarães. Caio, como que foi essa preparação do personagem? Porque você interpretou o mesmo personagem em 2 épocas diferentes, né? 2 períodos da vida diferentes. Então, como que foi essa preparação para esses 2 personagens em um só? Isso é muito legal, essas 2 camadas, né? Você tem o Reobaldo jovem, vivendo a guerra, sendo tomado pela guerra, a vida dele é totalmente transformada pela guerra. Chega um momento que ele encontra com essa figura que é Diadurim, que é esse bandido que ele conhecia desde criança e pelo qual o Reobaldo fica completamente fascinado, completamente apaixonado. E ele precisa ajudar Diadurim a sair de uma enrascada. E desse momento o Reobaldo vai embora com Diadurim, porque ele não pode mais voltar para a vida dele anterior, né? Tem uma frase do Guimarães muito bonita, que é: será que existe um ponto certo dele, a gente não podendo mais voltar atrás, né? A partir do momento que Reobaldo encontra com Diadurim, ajuda ele a escapar de uma emboscada policial, Reobaldo não pode mais voltar para a sua vida anterior. Aí a vida dele se torna tentar solucionar e viver essa guerra do sertão, que é essa guerra conflagração do Brasil, essa guerra interminável, essa disputa de territórios, essa tentativa de ocupar lugares precários onde o Estado não chega, onde a educação não chega, né? Lembrando que Reobaldo era um professor de crianças, que teve seus alunos metidos em meio de tiroteios, bala perdida. Então, no meio dessa precariedade do Brasil, dessa pobreza, de repente surge um amor incontornável, um amor arrebatador, e Reobaldo passa a viver o amor dentro da guerra, né?
E é muito lindo porque o Reobaldo carrega isso durante muitas décadas, né? Ele é como se fosse um contador dessa história do sertão. Ele é como se ele carregasse todos os personagens, todas as dores e todos os amores dessa guerra dentro dele, né? Então ele se torna esse poeta, ele se torna esse profeta, esse cara que durante décadas sofre, sente todas as dores e carrega com ele essa história, né? Então é muito bonito ver o Reobaldo jovem, depois ver o Reobaldo maduro voltando nesse lugar, né? O filme começa com o Reobaldo voltando nesse lugar e relembrando de tudo que ele viveu ali, de toda essa guerra, de todos esses personagens. De saber de vocês, né? Se vocês acreditam que foi um dos personagens mais complexos da carreira de vocês e por quê, né? Se cada um puder me responder. Para mim, com certeza foi, porque primeiro, eu sou ator de teatro, então não foi complicado fazer algo com uma linguagem mais teatral para mim, mas teve uma coisa que era muito engraçada, de tensa, que é na direção do Guel, que ele chegava e falava assim: eu quero que vocês façam como se estivesse fazendo para o Maracanã. Foi um desafio, mas foi um grande barato de conseguir chegar nesse lugar, de fazer uma coisa cinematográfica, né? Com calma, mas ao mesmo tempo dessa forma, essa ópera, assim. E o Guel tem uma coisa muito específica, que como o Guel é um cara que ele já vai editando na cabeça dele um filme que ele tem, ele vai propondo umas coisas que aparentemente parecem esdrúxula e louca, mas que está na cabeça dele e que a gente tem que comprar, porque se você não compra também você está fora da proposta do que é ser dirigido por um cara como o Guel, né? Então eu acho que isso que o Stieglitz fala é bem desafiador, sim. Eu acho que eu sempre acredito que o personagem mais louco é aquele que ainda está por vir, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas nesse momento da carreira agora, fazer um personagem como esse, por ser Guimarães, né, um personagem que foi lá, enfim, é uma construção épica de personagens que talvez a gente nem faça mais, porque o cinema está mudando tanto, né? A gente não tem mais a possibilidade de ficar traduzindo essas grandes obras cinematograficamente, porque é difícil a gente conseguir, inclusive, financiamento para poder fazer isso, né? Hoje a coisa é muito mais fast food. Então, fazer isso, nessa possibilidade, em 2024, e contar uma obra de Guimarães por esse olhar moderno do Guel e com esses personagens tão complexos, é por si só já um desafio bem inquietador, que eu acho que vai ficar marcado para mim e com essa galera toda. Primeiro, entender, esmiuçar a obra, não é só para você entender, é como é que eu vou passar para que o espectador entenda, como é que a gente vai deixar isso de uma maneira sem mudar nada, deixar ele popular. Então a gente tem que ir pelo entendimento, para que a coisa flua de uma maneira natural. E aí você entende a obra de Guimarães, que é uma obra sobre o tempo, sobre o som do silêncio, e sobre aquele vazio existencial. E aí põe na mão de um diretor que é rock and roll pra caramba. E brasileiraço. Você fala, um brasileiraço, trazendo aquele calor, aquela temperatura, aquele suor no set, e sem microfone, porque a gente gravou sem som direto. Então a gente botou tudo que tinha e depois teve que se dublar, depois de um ano. Então essas dificuldades impostas no processo, eu acho que foram extremamente enriquecedoras para o filme.